Começando mais um programa Tira Dúvidas ao vivo nessa manhã abençoada de sexta-feira. E você sabe que esse programa é feito com você. Então eu quero que você envie agora para o nosso WhatsApp 9999-72005 as suas perguntas, tá bom? Lembrando que a gente também está transmitindo no nosso canal do YouTube, Rádio Vinha FM. Você pode ir para lá, se inscrever, compartilhar, assistir novamente e ser muito edificado. Pastor, tudo bem com o senhor? Bom dia. Bom dia, Raquel. Tudo bem? Eu espero e tenho certeza que tudo está bem com aqueles que nos ouvem agora. E nesse compartilhamento da palavra, a nossa proposta é que você seja muito abençoada. A palavra é pão que alimenta, a palavra é vida, a palavra é cura. A palavra é o Senhor. O Senhor e a palavra são a mesma coisa. Então, nessa manhã, nesse compartilhamento, a sua pergunta, ela se torna uma ferramenta, uma bênção, para que possamos aqui, pelos argumentos da Bíblia, responder a você, tá bom? Não saia daí até a gente dizer o amém, eu dizer o amém da minha oração que eu vou fazer por você ao final deste programa, baseado na palavra que nós compartilharmos. A Raquel vai me perguntar e eu vou responder. E se alguma coisa eu não conseguir responder, ela está aqui para me ajudar. Tá bom. Para essa assessoria. Amém, Raquel? Ok, então vamos começar com a primeira. Até embargou minha voz aqui. Ó. É a responsabilidade. Senhor, dai-me graças. Olha só, o Alessandro está perguntando aqui, ó. Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem. Está lá em João 3. Mas aí ele pergunta, pastor, e Enoque, Elias e Moisés, eles não subiram para o céu? Jesus disse isso. Olha, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu. Então, está claro que nem Enoque, nem Moisés, se ele foi ressuscitado e trasladado para Deus, e nem Elias subiram ao céu, ao trono de Deus. Ah, mas para onde eles foram então, pastor? Eles foram, digamos, para o paraíso, o seio de Abraão ou o terceiro céu. Eles foram para uma dimensão que não é o trono de Deus, conforme Jesus disse. A Bíblia não se contradiz. Ela tem algumas dificuldades que são feitas como pedra de tropeço para que aqueles que precisam tropeçar, tropecem. Mas você não é daqueles que vai tropeçar. Então, dessa forma, entenda isso. Eles foram para uma outra dimensão, porque os crentes que morrem são levados ao seio de Abraão. Seio de Abraão, paraíso e terceiro céu são 3 nomes de um mesmo lugar. Tá? Lá em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 2, Paulo fala: eu conheço um homem, dizendo de si mesmo, que há 14 anos, se no corpo ou fora do corpo, eu não sei, ele foi levado ao terceiro céu, ele diz, né? Primeiramente ele usa o nome terceiro céu. Aí ele repete: olha, eu conheço um homem, e repete. Se no corpo ou fora do corpo, eu não sei, mas ele foi levado ao paraíso. Então ficou claro que paraíso e terceiro céu são nomes diferentes para um mesmo lugar. Está me entendendo? Você pode dizer que está em Goiás, mas você pode dizer também que está em Goiânia. Ou especificamente na rua T3, ou na avenida T3, ou no setor Bueno. Você pode dar diferentes nomes a um mesmo local. É o que acontece. Então, Enoque, Moisés e Elias, conforme a sua sugestão, mas eles não subiram ao céu, não ao céu onde Jesus estava. Eles foram levados para uma dimensão que é diferente. Moisés e Elias devem voltar, e voltarão, e morrerão, e ressuscitarão, e irão para a glória de Deus. Jesus é primícias, ele é a primícia dos que dormem. De todos que morreram, Jesus ressuscitou e teve o seu corpo glorificado. Por isso que ele é o primeiro, por isso ele é primícias. Depois, como ele foi, nós iremos também com o nosso corpo glorificado. Eu espero que eu tenha
te ajudado. Amém, pastor. E a Cláudia quer saber se uma mulher que não tem chamado pastoral, ela se casa com um homem que tem. Como conciliar essa situação? Como conciliar essa situação? Você pode ter certeza que o não ter um chamado pastoral, depois se casa com um homem que tem um chamado pastoral, uma das coisas é um mero achismo. Ela acha que não tem chamado ministerial. É só uma impressão ou uma escolha, uma opção, uma preferência de estilo de vida, que o Senhor vai alinhar todas as coisas. Se você casou com alguém que de fato em Deus tem um chamado ministerial, vai fazer isso, vai mudar a sua história. É Deus que opera em nós. É Deus que opera em nós o querer e o realizar, o querer e o efetuar. Pode ter certeza. Eu conheço uma esposa que houve uma época no casamento que ela não queria mais o casamento e ela disse assim: olha, meus filhos não serão pastorzinhos, não serão filhos de pastores. Hoje essa mulher, ela é pastora, tem um filho pastor e o marido dela é pastor. E ela é esposa desse que está te falando aqui, Luiz Iguanato. O nome dela é Dalva Iguanato. Escuta aí, Dalva. Então, é Deus que opera o querer e o realizar. Você não concilia as coisas, é Deus que concilia elas. E aqueles que estão em Deus, eles vão decidir: Senhor, não a minha, mas a sua vontade. Não seja feita a minha vontade, mas que a sua seja feita na terra como ela é feita no céu. Pode ter certeza, fique em paz, que Deus vai alinhar os corações ao propósito dele. Né? Paulo falou assim em Atos capítulo 20, versículo 24, olha, eu não considero a vida em nada preciosa, contanto que eu cumpra o propósito para o qual eu fui chamado. Qual é o propósito para o qual eu fui chamado? Eu recebi do Senhor Jesus o propósito de testemunhar o evangelho da graça de Deus. Aqueles que são de Deus, para eles a única coisa preciosa é cumprir o chamado, é completar a carreira do chamado e do propósito que Deus tem para eles. Eu quero ser médico. Eu quero ser engenheiro civil. Não, eu quero ser um embaixador e morar em outro país. Não, essas coisas vão ser subordinadas à vontade de Deus. Em algum momento da sua vida, nada mais terá valor para você mesmo, contanto que você complete o propósito para o qual Deus te chamou. Amém. Pastor, esse negócio de propósito, assim, como saber se a gente está cumprindo o propósito de Deus? Como saber qual é o nosso propósito? Qual é o propósito de Deus para a nossa vida? Deus nos criou para 2 propósitos fundamentais. Porque as pessoas falam, o propósito geral para a minha vida, o propósito específico para mim. Não, vou te falar. O reino é o propósito supremo de Deus para cada um de nós. Mas como que eu sei que eu estou cumprindo o propósito? Entenda, então, a resposta de perguntas filosofais. De onde eu vim? Quem sou eu? Para onde eu vou? Você veio de Deus e está aqui para cumprir um propósito. Expressar a glória de Deus e representá-lo na sua autoridade aqui. Para onde você vai? Você vai para ser membro, chefe de uma jurisdição na Nova Jerusalém. Você foi chamado para reinar com o Senhor. E como que eu sei que esse é o propósito para a minha vida? Se você está em Cristo e é nova criação, você está cumprindo esse propósito da glória de Deus na sua vida, tá? Israel atravessando pelo deserto, o povo de Deus, quando a nuvem da glória se levantava, todo o acampamento se preparava. Era um aviso que eles deveriam seguir uma direção segundo a vontade de Deus. Então a nuvem da glória é que dava a direção para o povo no deserto. Como que isso se aplica para nós? Para você saber se você está dentro do propósito de Deus, faça essa pergunta.
nisso que eu estou vivendo, a maneira que eu estou vivendo e agindo, eu estou glorificando a Deus? Nisso está a glória de Deus? Você não vai ter dúvida que você está no centro ou não da vontade de Deus. É onde está a glória de Deus, naquilo que você faz, que está a vontade perfeita dele. Tá bom? Eu espero que eu tenha ajudado. Amém. Amém, Que Raquel? a gente possa glorificar o Senhor. Amém. Pastor, uma pergunta aqui mais para o fim, uma pergunta boa aqui da Lúcia, como todas, né, muito abençoadas. Ela diz aqui, ó, a Bíblia afirma que no advento do arrebatamento, um será levado e o outro será deixado. E ela pergunta, eu posso concluir que a metade dos crentes irá ficar e outra será arrebatada? Está falando não de percentual ou de porcentual. Está falando de características de crentes. Tem crente que é cheio do Espírito. Tem crente que é crente para valer, mas ele não vive uma vida de plenitude. Ele vive uma vida de superfície. É muito ruim. Superficialidade é uma maldição desses dias. Não é que a metade fica e a metade sobe. Não, é duas características. Quem vai é o cheio do Espírito. E o que fica? Ele fica para ser cheio. E Jesus vai chamar a atenção. O arrebatamento vai ser um sinal para crentes superficiais, um sinal para o mundo e um sinal para Israel. O crente superficial que fica, esse vai se encher, vai se tornar profundo. Hoje ele navega por águas rasas e ele decide para onde ele vai. As águas profundas e as correntezas impetuosas do Espírito não te dão escolha. Elas te levam para a direção das águas. O Espírito, Jesus falou que ele é como um vento. Ele vai na direção que ele escolhe. Quando você ajusta as suas velas conforme o vento do Espírito, você é dirigido para o centro da vontade de Deus. Ok? Agora, não é que você vai temer e vai dizer, então eu não vou ficar perto de um crente, porque entre dois crentes, um é levado e o outro é deixado. Então as minhas chances são de 50% para subir e 50% para ficar. Não é isso, né? O Senhor está te dando a escolha. Quem prefere o Senhor e se enche dele, foca ele, prioriza ele na vida, esse certamente é aquele que é apaixonado pelo Senhor. Esse não será deixado para trás de maneira nenhuma. Não seja tão cheio de Deus que você vai influenciar alguém que está perto de você, ao seu redor. Tá bom? Então pode ficar em paz, pode viver na companhia de crente e estimule todos a serem cheios do Espírito de Deus. Amém, pastor. E para fechar esse bloco aqui, tá quase terminando aqui, mas tem mais uma pergunta sobre o fim. Pode ter uma relação com o fim. O que é a nova ordem mundial? É a Marília que está perguntando. É uma teoria da conspiração? Isso acontece? Tem uma relação com o fim dos tempos? A nova ordem mundial está falando de um governo mundial. Isso é uma expressão política para uma solução global. A crise que o mundo vive hoje, ela é de caráter global e precisa de uma solução da mesma dimensão. Mas só para você entender, claro que isso não é teoria de conspiração, ainda que tenha as conspirações como efeito colateral adverso. Mas a verdade sobre isso é que tem embasamento, né? O Fórum de Davos, essas reuniões de blocos de nações, eles se reúnem para um governo único, centralizado e funcional. Não é uma conspiração. Há um desejo, e um desejo político, de eleger um governante na esfera global, com autoridade e reconhecimento em todo o mundo. Bem assim, Wall Street, que é o poder econômico do planeta, o eixo geopolítico da China e da Rússia, querem o governo mundial, os islâmicos querem o governo mundial. E o Vaticano e a ONU trabalham para que esse governo mundial traga um pouco de paz ao mundo inteiro. Então já existem trabalhos
reuniões dos bastidores do poder, desejando o encabeçamento dessa autoridade, desse poder mundial. E esse governo mundial virá? Sim, virá. A Bíblia fala sobre ele, em Apocalipse capítulo 13. A Bíblia diz que João viu emergir do mar. O mar aponta para as nações. Será eleito pelas nações um governante que se chamará a besta. Por que que é a besta? É um ser que não vem de Deus, não vem do homem, vem do diabo. Dotado de poder. Poder político, poder econômico, poder bélico e o poder do trono do diabo no inferno. Ele virá. Está profetizado. Então, o mundo se prepara e o que nós não ouvimos nem vimos falar a respeito, hoje a internet está farta do assunto. É uma realidade que passa longe de ser uma teoria de conspiração. Mas é claro que em cima do assunto tem especulações infinitas. Mas deixe de lado as especulações e venha para o panorama profético e bíblico que está se cumprindo diante dos nossos olhos. Tudo que acontece com Israel é Deus falando com o mundo, mas especialmente com a igreja. Aleluia. E vamos nos enchendo do Espírito para a gente ser arrebatado, no nome de Jesus. A gente vai para um rápido intervalo, dá tempo de você mandar a sua pergunta aqui para nós, pelo nosso WhatsApp, que é o 9999-72005. E se você gosta desse conteúdo, siga as redes sociais do Pastor Luiz, com Z, Rigonato, e o meu também, Raquel de Lima Oficial. Até daqui a pouco. De volta ao segundo bloco do programa Tira Dúvidas ao Vivo, sempre contando com a sua participação. Envia sua pergunta aqui pra gente. Tem gente que fala, Raquel, você não respondeu. Fica triste não, que a gente responde na semana seguinte, tá bom? Nosso WhatsApp é o 9999-72005. E olha só, pastor, tem uma pergunta aqui da Isabela Sofia. Perguntas inéditas aqui, a maioria delas. Ela diz assim, Jesus disse que ai das grávidas e das que amamentam. Eu nunca entendi essa afirmação. Me explica, pastor. Então, para te explicar melhor, Isabela, né? Isso. Você precisa entender o capítulo no qual Jesus fez essa afirmação. Capítulo 24 de Mateus, tá? O capítulo 24 de Mateus, ele tem 51 versículos. Desta forma, você faz uma divisão. Até o versículo 30, Jesus estava profetizando profecias que se referiam especificamente à nação de Israel. Do 31 até o final do capítulo, até o 51, Jesus está falando, profetizando de eventos que sucederão com a igreja. A maior parte daquilo que foi profetizado para os judeus aconteceram, já aconteceu. As coisas ali profetizadas, elas se sucederam especificamente, na sua maior parte, no ano 70, aproximadamente 40 anos depois que ele morreu. Quando ele está falando das grávidas, das que amamentarem, ele ainda fala assim, olha, ore para que essa fuga não tenha que acontecer no dia de sábado, porque os judeus eles são presos à religiosidade e aos costumes da religião. E no dia de sábado ele tinha um limite de caminhada e não podia caminhar mais do que isso. E os judeus fiéis e leais à religião, eles morrem, mas não ultrapassam o limite liberado para se caminhar num sábado. Então, o que Jesus estava falando das grávidas era o seguinte: olha, se isso acontecer e você estiver grávida, ai de você. Porque o que aconteceu no cumprimento da profecia? Os romanos, eles sitiaram Jerusalém e ela permaneceu sitiada até minar e tirar tudo que eles tinham lá de provisão por 3 anos e meio. Depois eles atacaram, destruíram tudo e as grávidas, Flávio José, historiador hebreu, ele conta, isso é história, é a profecia que virou história agora. Os soldados romanos, eles tinham ordem
para não deixar ninguém vivo. Se tivesse alguma mulher grávida, o Senado romano havia determinado que essas mulheres deveriam ser mortas e era para ter a confirmação que o bebê também morreria. E nos casos foi muito cruel e perverso. Os soldados cortavam a barriga da mulher, arrancavam o bebê lá de dentro, jogava para cima e aparava na espada. Por isso Jesus disse, ai das grávidas. E as crianças que eram crianças de colo, amamentadas ainda, também os soldados romanos mataram milhares de crianças assim. Essa profecia já se cumpriu, ok? Assim como tudo aquilo que está definido até o versículo 30 de Mateus 24. Esse é o sentido de Jesus falar, ai das grávidas, porque ele estava profetizando da invasão romana que sucedeu no ano 70, as miríades romanas, capitaneada pelo general Tito, invadiu, não ficou pedra sobre pedra, milhares, dezenas de milhares de judeus foram mortos, crianças foram mortas. Crianças ainda sendo geradas dentro da barriga da mãe, foram mortas de maneira cruel. Então é isso. Isso nos faz lembrar o que tem acontecido recentemente, né, com Israel, né, com esse grupo terrorista que tem decapitou bebês, né? Sim, degolado crianças de maneira cruel, né? Muito terrível. Mais uma pergunta aqui, pastor, da Sofia, ela diz o seguinte, ó, a Bíblia fala que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mas como fica a questão do livre-arbítrio, no caso de um dos filhos ou do próprio cônjuge, se negar, né, não quiser se converter? Essa pessoa será salva a si mesmo? Pois é, ela pode escolher ser salva ou não. Antes de você ser salvo, a Bíblia diz que nós estávamos mortos em nossos delitos. Então eu devolvo a pergunta para você. Um morto, ele faz escolhas? Não faz. Nenhum homem jamais escolheria a Deus se ele não fosse escolhido pelo próprio Deus. Quando a Bíblia faz essa promessa, é claro que Deus sabe de toda a conjuntura necessária para alguém se converter. Jesus disse em João 6,44, ninguém poderá vir a mim se isso não for concedido pelo Pai. João 6,65 também diz, ninguém poderá vir a mim se o Pai não o trouxer a mim. São escolhas soberanas e divinas. João 15,16, não foste vós que me escolhestes. Pelo contrário, eu escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça. Desta forma, a escolha divina. Quando Deus determina e promete a salvação, ele promete e garante essa salvação no plano coletivo familiar. Então não fique acreditando de maneira mística fora da Bíblia. Eu quis Jesus, mas meu filho não quis, o que será dele? Ou então o que será de mim vendo meu filho perecer e ir para o castigo e condenação eterna? Isso não acontece. Deus é tão maravilhoso que quando você salva, ou quando um membro de uma família se salva, já é o sinal que toda aquela casa se salvará. Isso é provisão divina, é sobrenatural, de maneira que todos escolherão o Senhor. Pelo contrário, Deus escolherá todos. Nós não escolhemos a Deus. Nós só respondemos a essa escolha. Estamos aqui servindo ao Senhor. Não estou aqui porque eu sou bom, que eu sou santo, que eu preferi a Deus. Não, foi Deus que me preferiu em todas as dimensões. E o profeta Jeremias fala assim, de longe se deixou ver-me o Senhor dizendo, com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade eu te atraí. Oh Deus, a gratidão é imensa no meu coração. Então você e a sua casa servirão ao Senhor. Fique em paz, porque isso é obra divina, não é obra sua, viu, Sofia? Amém. Então, mais cedo ou mais tarde, vai acontecer, né? Confessará ao Senhor. Amém. É obra divina isso. Que maravilhoso, glória a Deus. Que a gente nunca negligencie tamanha bondade, né? Amém, amém. Pastor, ainda um outro ouvinte perguntando sobre salvação, e ela diz aqui, vocês ensinam que bebês são salvos mediante a aliança dos pais.
Mas a Bíblia diz que temos que confessar com a boca e crer com o nosso coração. Ué, um bebê não pode confessar e nem sequer crer. Como acontecerá isso? Então, por provisão divina, a criança, isso é uma crença de todo o cristianismo. E é uma crença com inferência conclusiva do que a Bíblia diz. Mas a criança não confessou, não creu com o coração nem confessou. Mas até a parte que ela não pode confessar, que ela não tem essa, digamos, autonomia, ela conduzida por um tutor, por um mestre, pelos pais. Então, assim, até essa parte, ela tem a garantia da aliança dos pais. Depois ela escolhe por conta própria. Não é necessário. Por uma questão de aliança, ela não tem a competência. Não tendo a competência para confessar e nem para crer, ela entra debaixo do benefício do pai. O filho, ele é herdeiro de tudo aquilo que os pais deixam. Portanto, a maior herança que um pai e uma mãe podem deixar para os seus filhos é a palavra de Deus. Porque essa é a verdadeira riqueza, porque ela é eterna, ela dá garantias de entradas eternas. Amém? E um filho que por si só não sabe escolher, nem sabe declarar, não sabe fazer a diferença da mão direita com a mão esquerda, então ele entra no benefício dos pais que conhecem o Senhor e que dão entrada por direito a ele, a essa herança. Amém? Porque os filhos são herdeiros dos pais. Eles herdam também as bênçãos que são dadas aos pais. Isso é uma bênção. E eu aproveito para dizer, seja providente, deixe algo de valor para os seus filhos, né? Trabalhe, economize, não seja esbanjador, para que os seus filhos tenham uma herança. Para que quando faltarem os pais, pelo menos provisão e dignidade de vida eles tenham, né? Mas a maior herança, eu repito, é a palavra de Deus. Amém. Essa está garantida lá em casa. A outra a gente está tentando. Está trabalhando por isso, Maravilha. né, Raquel? Quero agradecer a participação dos nossos ouvintes aqui, muitos deles dizendo o quanto têm sido abençoados aqui, pastor, Amém, por que esse bênção. programa tão abençoado. E acredito que para a gente fechar aqui tem a pergunta do Murilo. E ele fala, pastor, como vencer as tentações de ordem sexual na minha vida? Como vencer? Olha, o que você alimenta, você fortalece. A Bíblia diz assim, ande no Espírito, você jamais vai satisfazer as concupiscências da carne. Gálatas 4,16, que diz isso. Então, assim, alimente o seu espírito. Como que eu alimento o meu espírito, pastor? Pela palavra, pela oração, pela comunhão com os santos, né? A comunhão daqueles que carregam consigo a palavra de Deus, né? Então, assim, Gálatas 5,16, eu falei que era 4,16, mas é importante mencionar para você ler e confirmar. E aqui está dizendo, quando Paulo vai falar sobre as obras da carne e o fruto do Espírito, ele antecede, ele antecipa, e de maneira preliminar ele fala, eu vou antecipar algo para vocês aqui. Apesar das obras da carne serem poderosas, ele fala, ande no Espírito, você jamais vai satisfazer os desejos da carne. E quais que são os desejos da carne? São conhecidos, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essa, a respeito das quais vos declaro, como outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Então, Murilo, siga o Espírito, siga o vento do Espírito, e você vai fazer o quê? Você vai produzir o fruto do Espírito, que é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio.
ou contra essas coisas não há lei. Você vai vencer os desejos sexuais que são indomáveis, se não for pelo Espírito de Deus. Dependa do Espírito, que o próprio Espírito domará o ímpeto dos desejos fortes da carne. Deus te abençoe, Amém. Querido Murilo. Maravilha, queridos. E mais uma pergunta aqui para a gente fechar o nosso bloco. O pastor é do Tiago e ele quer saber a respeito do apóstolo Paulo. O que ele ficou fazendo durante 3 anos na Arábia? No próprio livro de Gálatas fala de Paulo, né, que antes de descer a Jerusalém, ele experimentou esse tempo que é chamado de tempo de solidão, onde o próprio Espírito testificou. Foi nessa ocasião que ele foi levado às dimensões do paraíso, do terceiro céu, e ouviu de Cristo palavras inefáveis. Dentre as coisas que ele fez, ele foi levado para uma visita, para uma audiência pessoal com o Senhor Jesus. Que privilégio, né? E ele viveu esse tempo, é um tempo de formação na vida de Paulo, tá? A Bíblia diz que ele, 14 anos depois disso, que ele subiu outra vez para Jerusalém. E ele teve com Pedro, foi por uma obediência a uma revelação que ele tem. E ele foi lá para passar a limpo o que ele estava pregando, para Pedro outorgar, aprovar ou reprovar o que ele estava fazendo. Mas ele por 15 dias, assim, olha, dia e noite, ele esteve com o apóstolo Pedro. Isso 14 anos depois. Mas ele havia ido para a Arábia e viveu um tempo de solitude, em silêncio diante de Deus. Não que ele ficou em silêncio, mas ele ficou a sós com o Senhor, onde ele foi edificado pelo próprio Espírito Santo. Maravilhoso isso, né? Tremendo e extraordinário. O senhor não acha que está faltando isso? As pessoas parecem que não conseguem mais ficar em silêncio, a sós, com elas próprias, com Deus. Bem-aventurados são aqueles que se aplicam a isso, viu, Raquel? Se aplicarem a isso, são edificados, porque Deus sempre dá primazia à comunhão com Ele. Deus, lá no Éden, Ele deu a dica, Ele queria estar com Adão e com Eva. Depois, no deserto, Ele pediu para que se construísse o tabernáculo. Na nuvem, Ele estava presente com eles durante o dia, na coluna de fogo estava com eles durante a noite, no momento de adoração, Ele estava ali manifestando no tabernáculo. Deus sempre, digamos, no bom sentido, com todo respeito, Ele está sempre forçando a barra para ficar perto de nós. Amém. Quer agradar a Deus? Prefira estar perto dele. Pastor, eu estou falando de retiradas estratégicas mesmo, se possível, de tempos em tempos, se afastar de tudo, às vezes até da igreja, fazer um retiro ali, né? Não, é sempre muito útil. O pastor Aloísio, uma grande virada da vida dele, ele se retirou por um tempo de vários dias, onde ele leu, talvez por 10 vezes, o livro Vida Cristã Normal. E Deus promoveu, de fato, uma grande virada na história da vida dele. E ele ouviu muito de Deus. E quando você ouve a Deus, você não ouve e esquece, porque o ouvir a Deus promove uma transformação profunda, de dentro para fora. Amém. O ouvir a Deus é sobrenatural. Não é um ouvir que você fica assim, se preocupando ansiosamente. Eu tenho que guardar isso que Deus falou, não se preocupe. Já está gravado no seu coração e na sua mente, no seu espírito. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. E agora, se você puder parar aí o que você está fazendo, eu sei que você já parou, eu sei que você está conectado aqui com a gente, né? E agora é o momento da oração. Que Deus te abençoe muito. Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças pela sua palavra maravilhosa. Pela sua palavra, Pai, foram feitas todas as coisas. E hoje por ela, Pai, nós somos ministrados, somos servidos, somos abençoados, Pai. Senhor, nós te louvamos de todo o nosso coração. E nós temos o privilégio de proclamar as suas maravilhas em Cristo Jesus. Nós nos alegramos, nós nos exultamos por causa do Senhor Jesus. Deus, o Senhor sustenta o nosso direito e a nossa causa.
Sua palavra diz que no trono o Senhor se assenta e julga retamente. O Senhor repreende as nações e destrói os poderes do diabo, Senhor. O Senhor permanece no seu trono eternamente. Trono que erigiu para julgar as nações e as pessoas. Senhor, em nome de Jesus, o Senhor é um alto refúgio para o oprimido. Em Ti confiam aqueles que Te buscam. Senhor, e o Senhor, nas horas de tribulação, o Senhor é um socorro presente. Aqueles que conhecem o Seu nome sabem que o Senhor não desampara aqueles que Te buscam. Nessa manhã, nessa sexta-feira, nós Te buscamos para que abençoe. Oh Deus, aquilo que o Senhor quer abençoar, aquele que está Te buscando agora, orando comigo, ele já está sendo abençoado. Ele está sendo abençoado na saúde, na alegria, na vida financeira, em todas as variáveis da vida dele. Ele está sendo abençoado. Deus abençoe a família, abençoe o trabalho dos Teus filhos, abençoe a igreja, Pai. Que nesse final de semana nós possamos ter um final de semana sobrenatural da Sua palavra. Possamos nos alimentar do Senhor, porque quem do Senhor se alimenta comendo da Sua palavra, lendo-a, vivendo-a, ouvindo-a, esse viverá por essa palavra. E essa palavra, ela é poderosa para transformar o mais miserável pecador num homem de bem. Ou o mais pobre, o mais miserável de todos, em uma pessoa de provisão e prosperidade abundante. O mais doente em uma pessoa sadia. O mais infeliz na pessoa mais feliz de toda a terra. Esse é o poder da Sua palavra. Esse é o poder do Senhor Jesus. O Senhor Jesus e a Sua palavra são a mesma coisa. É o Verbo que se fez carne e habitou entre nós e se tornou a expressão exata do ser de Deus. E vimos a Sua glória, glória como do unigênito do Pai. Oh, bendito Deus, pelas Suas feridas somos curados, pela Sua morte e ressurreição, nós vivemos e nos assentamos nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Amém e amém. Glória a Deus.